Isso aí, muito bom dia. Agora são 11 horas e 4 minutos. Você está na sintonia da Rádio Louveira FM, a rádio na cidade, nesta manhã de quarta-feira, para mais um Sala de Entrevistas aqui na nossa emissora, trazendo convidados, falando de temas gerais, falando com autoridades da cidade, falando com instituições sociais que fazem trabalhos sociais na nossa sociedade e trazendo aí convidados para tirar dúvidas, esclarecimentos, fazer novidades e trazer informação de qualidade para você que acompanha a programação da Rádio Louveira FM, agora também por vídeo dos nossos canais do YouTube e Facebook, facebook.com/louveirafm, no YouTube Louveira FM, e você também pode ouvir online através do nosso site www.louveirafm.com.br e no tradicional 105,9 FM. Eu sou André Ramos, trazendo para vocês aqui mais uma entrevista no Sala de Entrevista nesta manhã de quarta-feira, e nós vamos ter o prazer aqui de falar um pouco sobre nutrição com a nutricionista Patrícia Tafarello, que nos atende gentilmente nessa manhã. Eu vou pegar o bom dia da Nutri Patrícia aqui para falar com a gente nessa manhã. Muito bom dia, Patrícia, seja bem-vindo à Rádio Louveira FM. Muito obrigada, bom dia, André, bom dia a todos que nos ouvem, nos acompanham. Vamos conversar. Com certeza, vamos tirar algumas dúvidas, vamos falar aqui da importância da nutrição, falar de dicas e tirar dúvidas e falar sobre curiosidades aí que todos temos. Nós vamos conhecer um pouco da nutricionista Patrícia, que nos atende nessa manhã. Quando que você começou, Patrícia, a se interessar pela questão da nutrição e começou essa caminhada até você se formar e começar a atender as pessoas? Bom, vamos lá. Eu sou paranaense, correto. De Londrina. Comecei a estudar nutrição na década de 90. Eu sou formada há 25 anos, tenho 15 anos dessa trajetória só dentro da nutrição renal. Eu comecei a estudar, me formei e já fui direcionando toda a minha carreira, toda a minha formação para a área clínica. Então eu sempre me especializei em clínica geral, farmacologia. Depois eu me especializei em nutrição clínica funcional, até chegar dentro do contexto da nutrição clínica para pacientes renais. E daí para frente, continuei estudando e agora, há alguns anos, comecei a estudar a parte da nutrição dentro do contexto da modulação intestinal, que é o que a gente tem de mais novo, mais legal para cuidar da saúde, né? Bastante, os estudos são recentes, muita coisa nova aparecendo, tá me encantando muito. Ai, que legal. E há quanto tempo você está aqui na nossa região, Patrícia? Eu cheguei em Jundiaí, André, em 2001. Já. 2001. Vim por uma história engraçada, né? Eu passei no mestrado na USP, mas eu falo que eu sou caipira do Paraná, não sei morar em São Paulo. Concordo, entendo. Então, eu vim morar em Jundiaí, gostei e fiquei. Uma cidade muito boa mesmo. A região aqui é muito boa, mas Londrina é uma cidade já mais avançada hoje, né? Não se compara a São Paulo, mas uma cidade que tem bastante população. Sim. Londrina é uma cidade linda, gostosa. Gosto muito de lá, sempre que posso vou a Londrina, vou visitar minha família, meus amigos, né? Meus amigos de infância, somos amigos até hoje. Que legal. Mas eu me encantei com a região, com Jundiaí, e fiquei. E hoje o seu consultório, onde você atua, é Jundiaí mesmo? Jundiaí, estou na Rua do Retiro, Espaço Japi. Que legal. E a nutrição, ela influencia muito na nossa vida, né, Patrícia? Acho que está totalmente ligado ao corpo, né? A qualidade de vida, as questões que envolvem nossa energia, disposição, sistema imunológico. E acho que uma das perguntas aí que a gente vai ter é qual a influência da nossa alimentação na questão imunológica do corpo? Bom, o nosso corpo é movido a energia. Então a gente precisa comer,
digerir, metabolizar os alimentos. À medida que a gente faz esse processo de digestão, absorção e começa a aproveitar os nutrientes, é que a gente determina aí se vamos ter saúde ou se vamos ter doença. No fundo, quem rege todos esses processos é o intestino. Certo. Então, depende do que a gente come lá dentro do intestino, nesses processos de quebra dos alimentos e aproveitamento dos micronutrientes, dos macronutrientes, quando eles ficam muito pequenininhos, né? Eles são absorvidos pela mucosa, pelo epitélio intestinal, que é a nossa parte lá de dentro, e aí eles vão para a corrente sanguínea. Então, pois bem, dependendo do tipo de alimento que eu como, eu vou ter um estímulo. Certo. Tá? Nosso intestino ele é povoado por bactérias. Existem as bactérias do lado bom da força e as do lado mal da força. Então, se eu como alimentos que servem como alimento também para essas bactérias do bem, fortaleço minha imunidade, fortaleço minha capacidade cognitiva, previno doenças, melhoro minha performance no esporte, em todas as áreas. Tá? De maneira geral, alimentando bactérias do bem, elas produzem substâncias que nos ajudam a nos proteger. Então, lá dentro do intestino, a gente tem estruturas que são uma paredinha, né? Certo. Elas ficam juntinhas, formando uma paredinha mesmo. Essas bactérias ajudam o intestino a produzir mais substâncias que vão manter íntegra essa paredinha e evitar que substâncias ruins acabem indo parar na corrente sanguínea. Por outro lado, se eu me alimento de compostos de alimentos processados, ultraprocessados, refrigerantes, excesso de bebida alcoólica, eu vou acabar alimentando as bactérias do mal. Ah, correto. Alimentando essas bactérias do mal, a coisa aí desanda, porque essas paredinhas que estão ali protegidas vão acabar sofrendo alguns ataques. Essas bactériazinhas, elas produzem uma substânciazinha chamada LPS, é um lipopolissacarídeo, que serve como uma marretinha. E elas vão quebrando essa paredinha, abrindo espaços, e por esse espaço passam substâncias indesejáveis para a corrente sanguínea. E aí vão circular por todo o nosso corpo toxinas, produtos que vão atrapalhar o funcionamento do cérebro, substâncias que vão prejudicar meu fígado, meu rim, meu pâncreas, meu baço. Olha só. E aí eu vou adoecer. Então, é isso que a gente chama de modulação intestinal. Fornecer alimentos que sirvam para bactérias boas, mas não vão comer, vão morrer de fome. E aí você vai eliminar elas. E aí vamos eliminá-las, exatamente. Então, assim a gente fortalece o sistema imunológico. Se a gente não come fruta, verdura, legumes, não existe mágica. Certo. Né? Não existe mágica, o mundo dos suplementos é muito avançado, mas existe indicação pontual para cada um, não é qualquer coisa toda hora que a gente vê na TV, toma própolis, maca peruana, e toma não sei o quê, não é assim que funciona. Tem que estar aliado a outras... Exatamente, tem dieta. Que estar aliado a esse alimento, a essa ingestão que vai fortalecer essas bactériazinhas boas. E essa absorção se dá no intestino. No intestino. O estômago ele é responsável pela quebra da... O estômago é um grande reservatório, ele é um liquidificadorzão. Então, ele está ali se movimentando, quebrando, diminuindo. Tem algumas enzimas digestivas que atuam ali, que deixam esses alimentos em partículas menores, mas a mágica toda é no intestino que acontece. O intestino fica responsável por fazer essa absorção. Exatamente. Então, depende do que eu como, é o tipo de bactéria que eu vou ter, é o tipo de substância que ela vai secretar e vai me proteger ou me desproteger. Então, hoje, a gente sabe, André, que diabetes, hipertensão, problemas renais, problemas no fígado, dificuldade cognitiva, perda de memória, elas podem estar associadas, né, a este fator, a essas bactérias prejudiciais produzindo essas marretinhas
que vão abrindo esses buracos e aí meu corpo fica exposto a qualquer coisa que vá agredi-lo, né? Ao invés de ser protegido por comida, eu desprotejo por comida errada. Você agride seu corpo, né, com a alimentação incorreta. Exatamente. E quais são os maiores aliados para auxiliar nesse bom funcionamento do corpo, do intestino e nos demais órgãos a partir da absorção? Temos aí, então, funcionando como pré-bióticos, né, como comidinhas boas para bactérias boas, alimentinhos. Eu falo que são os alimentos que Deus criou. Deus criou a batata, não foi a batatinha dentro do pacote. Certo. Então, assim, comida que você come ali da horta, do pomar, a carne, não sou contra a carne, né? Mas uma carne fresca, de boa procedência, não a carne processada, embalada, temperada, congelada. Então, tudo que você faz que é mais natural vai te ajudar nesse processo de... Seu corpo já é adaptado a isso, Exato, né? Exato. E aí a gente tira os excessos, né? Ai, nunca na vida você vai sair e participar de um happy hour, comer alguma coisa? Não é bem assim. Você até pode, mas o 99% do seu tempo tem que ser de uma alimentação à base de legume, verdura, arroz, feijão, carninha, fruta, né? Às vezes você pode até deixar você preparar, né? Porque tem a questão da correria do dia a dia que não deixa a gente cozinhar toda hora, sim, né? Nem eu consigo fazer almoço e janta fresquinhos todos os dias. Mas você pode pegar uma parte do seu tempo e investir neste cuidado e deixar pré-preparado. Então, você pegar o frango, o filé de frango e fazer um tempero, colocar no pacotinho e colocar no seu freezer é uma coisa. Certo. Você ir até um lugar e comprar um frango que já vem temperado e congelado, com conservantes e outros... Exato. Então, toda vez que a gente tem um alimento que precisa ser processado, que o objetivo é ter um prazo de validade maior, a gente tem ali aditivos que não precisariam se a comida fosse fresca ou se a gente fizesse na nossa casa. Certo. Esses aditivos ajudam a fazer as tais marretinhas também, né? Porque eles próprios já são agressivos ali o epitélio intestinal. O epitélio intestinal, o que que é? A pelezinha lá de dentro do intestino. Então, esses aditivos, eles são prejudiciais. Entendi. Esse é um grande problema. Por isso que a gente prefere o consumo dos alimentos mais naturalmente preparados do que os processados. E quais os sintomas que a pessoa consegue analisar quando tem esse desequilíbrio através da alimentação? Que tipo de reação o corpo tem quando ele não está se alimentando corretamente? Primeira coisa é que as pessoas falam pra mim assim, mas meu intestino funciona todos os dias, eu vou ao banheiro todo dia, é um reloginho. Bom, você tem que olhar, desculpa assim, mas você tem que olhar seu cocô. Entendi. Né? Então, o escurecimento, endurecimento ou mudança de característica nas fezes, né? Na frequência intestinal, mesmo que você vá todos os dias, mas tem dia que você vai uma vez, tem dia que vai duas vezes, tem dia que vai três, isso não é regular, é um sinal. Ou você vai todos os dias, o tal do reloginho, mas um dia sai extremamente ressecado, outro dia sai muito molinho, né? Então, para você ter uma ideia, André, a gente tem um gráfico de cocô, tá? Certo. Se chama gráfico de Bristol, é uma escala que mede a saúde ali intestinal, ela reflete a saúde intestinal. Então, dependendo da característica das fezes, é como o seu corpo está reagindo. Esse é um primeiro sinal. Os sinais que vêm depois, eles são, na verdade, alguns sinais e outros já são sintomas. Dor de cabeça, fadiga, indisposição, cansaço excessivo, perda de memória,
dores. Às vezes você acha que uma dor muscular é um mau jeito, dormiu, sei lá, com a cabeça torta. E não. Sim. Tem algum micro-organismo que usou uma marretinha, que passou uma substância, que foi parar no seu sangue, que chega lá no seu músculo e provoca aquela dor. Olha só. Doenças autoimunes, muitas vezes, né? E durante muito tempo não se conhecia isso. Então, no passado, tudo era tratado com medicamento. Correto. Então, muitas vezes, algumas pessoas falam para mim, quando eu era criança tinha muita infecção de garganta, tomei muito antibiótico, né? O dente ficou amarelinho e tal, e dali 10, 15 anos aparece uma dermatite, né? Uma alergia na pele, psoríase ou qualquer outro sintoma. Bom, você usou o antibiótico lá atrás, comeu mal durante esses 10 anos, seu intestino tá uma peneira. Vai passar de tudo ali. Então, essas alergias são sinais, são sintomas também de uma alimentação que não tá indo bem. Olha só. São coisas que a gente nem imagina, né? Não imagina Você mesmo. Não liga uma coisa a outra. E casos que envolvem depressão, problemas emocionais, geralmente ligados à alimentação, também são? Também. Podem estar ligados à alimentação também. Lá no intestino, a gente tem uma rede de informações como se fosse o seu segundo cérebro, correto, tá? Então, determinados alimentos que alimentam as bactérias más, as donas das marretinhas. Certo. Esses alimentos vão criar ali um ambiente diferente, onde substâncias que deveriam ser secretadas pelo intestino não são. Então, um exemplo é a secreção de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor, tá? Que ajuda o corpo a sentir-se bem. Ok. Tá? É a serotonina do intestino que vai parar lá no cérebro e faz essa ação? Não. Mas ela vai por eu uso de exemplo, em Salvador não tem o elevador Lacerda? Que liga a cidade baixa à cidade alta? Sim. No corpo humano a gente tem um elevador Lacerda, que liga intestino ao cérebro, que é o nervo vago. Então, essas substâncias caem ali e inibem a produção de serotonina pelo cérebro. Ou a sua serotonina do intestino não chega onde ela tem que chegar e não estimula a secreção, a produção e secreção desses neurotransmissores que vão te fazer estar bem. Então, é crise de ansiedade, distúrbios do sono, né? Depressão. Então, às vezes, as pessoas têm uma tristeza profunda, não sabe de onde vem. A vida está indo tudo bem, está tudo legal, está trabalhando, tem um bom salário, família, né? Mas a comida está ruim. Tem uma deficiência ali da serotonina. Tem uma deficiência, tem um problema, alguma coisa está atrapalhando, o corpo não está se alimentando bem e as substâncias indesejáveis predominam ou inibem a secreção das substâncias desejáveis, né? E aí a gente tem uma série de coisas que podem acontecer. Por exemplo, André, as crianças que têm o transtorno de espectro autista, que é o TEA, certo, quando a gente modifica a dieta, elas começam a interagir melhor, né? Elas começam a ter uma melhora na capacidade cognitiva. E foi a comida, foi a única coisa que você mudou. Nossa, que curioso, né? Muitas vezes a gente associa com outras coisas e às vezes está numa coisa, vamos dizer assim, simples, né? Que é a alimentação. E a forma correta de se alimentar, talvez, doutora, horários, ou espaçamento de tempo entre as refeições. Isso é importante. Porque durante muito tempo, a escola de nutrição pregava que eu sou desse tempo, tá? Eu me formei nesse tempo que a gente mandava o paciente comer de 3 em 3 horas. Coitado, quase explodia, a gente ouve isso mesmo, né? Mas isso não é real. A gente tem uma história, né, genética, até imunológica, uma memória. Os nossos antepassados, eles saíam em busca da comida, né? Então,
as mulheres ficavam ali defendendo as crianças, a caverninha, e o homem saía para caçar. Não tinha McDonald's, nem Burger King, nem conveniência, nem iFood, nada. Então, às vezes, eles passavam dias comendo frutinhas e coisas que eles encontravam pelo caminho. Então, o organismo tem essa memória. E a gente não precisa ficar comendo toda hora, porque senão o organismo nunca vai se ativar no que diz respeito a trabalhar. Você está oferecendo tudo ali muito fácil, ele não precisa se virar. Então, ter os horários, não precisa ser muito dilatado, não precisa ser muito curto, mas os horários dentro do seu estilo de vida, que você coma comida de verdade. Então, se é seu café da manhã, tem que ter comida de verdade de café da manhã. Se é seu almoço, tem que ter comida de verdade de almoço. Se é seu jantar, comida de verdade de jantar. Pronto. Começa por aí. Ah, mas eu faço atividade física. Bom, então você tem que ter um bom pré-treino. Que muitas vezes eu não... Olha, André, nós somos muitos na nutrição. Sério, tem Existem os nutricionistas que estudaram a área de esporte, eles sabem muito mais que eu nesse sentido. Mas você é um atleta de alto rendimento, né? Você precisa de um suplemento, ou você pode tomar lá um suquinho com uma beterraba batida. Que já pode exercer essa função do Exato, suplemento. E aí estou alimentando bactérias boas. Estou comendo comida de verdade. E essas comidas estariam associadas a frutas, legumes, vegetais, carne de certa forma fresca. Bons carboidratos, né? Então, uma coisa que a gente se engana, por exemplo, eu sou corredora. Certo. Eu sou uma corredora tranquila, tá? Eu corro porque eu gosto de correr. Só 20 km por dia. Não. Eu gosto da distância curta. Eu falo que eu sou dos 5 quilômetros rasos sem barreira. Tá ótimo já, né? Pra atividade. Eu gosto, né? É uma curtição pra mim. Eu não curto muito academia, mas eu preciso me movimentar. Então, eu me achei nesse mundo da corrida. Então, corro, faço fortalecimento. Mas, num pré-treino, por exemplo, para mim, que tenho 51 anos, não sou atleta de rendimento, vou correr só uma distância curta, poxa, não preciso de um suplemento, eu posso usar comidinha de verdade. Entendi. Né? Já um outro caso, uma pessoa que vai correr uma distância maior, um maratonista, um triatleta, a história deles é totalmente diferente. Aí, neste momento, não tem como carregar comida. Certo. Até porque ele precisa de uma coisa rápida. Certo. Né? Então, ele vai usar gel de carboidrato, aí é outra história. Mas, as pessoas comuns, né? Isso. Tão especificamente assim, esses atletas, eles vão procurar os nutris da área de esporte. Tem vários e são ótimos na nossa região. Tem nomes maravilhosos. Né? Se um dia eu resolver que eu vou correr uma maratona, até eu acho que vou procurar. Mas, para quem está procurando a sua qualidade de vida, o cuidado, que é a maioria das pessoas, você não precisa. Você pode comer comidinha. Tem uma determinada idade que o organismo não produz mais tanta coisa, é difícil manter massa magra, né? Vai em uma consulta com seu médico, faça um check-up, procure um nutri, tome o que é específico para você. Entendi. Que esse negócio de tomar o que todo mundo toma... Fica assistindo podcast de nutricionista. Imagina, não é assim. Porque o que pode ser bom para mim, pode não ser bom para você. O metabolismo, a genética, tudo isso diferente. Acaba influenciando. Sim, e o contexto de vida, a sua história, o que você faz, do que você gosta. Né? Muitas pessoas falam, eu vou ter que ir na nutricionista, eu vou ter que parar de comer tudo que eu gosto, eu não vou conseguir porque eu gosto disso, daquilo, e ela vai me privar disso. Quais são os mitos, às vezes, da pessoa que coloca isso na cabeça antes de ir até um profissional para tentar corrigir a alimentação? Vixe,
Esse é o primeiro. A gente não corta coisa, não. Eu, na minha vivência, André, eu mais coloco comida do que tiro. Porque, o que acontece? Tem um fantasma, né, que ronda os nutricionistas. Nossa, vai me cortar tudo. Não, a gente não corta. Né? O que a gente pede para maneirar em determinados casos aí, sim, é preciso retirar. Mas o que a gente vai cortar é o que não precisa. Ninguém precisa de refri. Certo. Concorda? Ninguém precisa de... Deixa eu pensar... como é que fala lá? Nuggets. Essas coisinhas aí processadinhas. Certo. Franguinho frito, batata congelada, pra pôr na air fryer. Gente, não, ninguém precisa disso. Isso eu vou cortar mesmo. Mas eu posso te ensinar a fazer uma batata que também vai ficar gostosa, que também pode ser na air fryer e que vai ficar bom e você vai comer. Então, o primeiro mito é que a gente vai transformar a alimentação numa coisa ruim. Imagina! Quando os pacientes aderem ao processo direitinho, eles primeiro sentem um tremendo de um bem-estar. Sim. Né? Você se sente mais leve, mais solto, melhor, sua cabeça funciona, seu sono fica melhor, né? Então, é a primeira coisa que derruba esse mito. Trocar tipos de alimentos não é ruim. É muito legal. E você se sente muito bem. Mas existe a necessidade da troca. Precisa ter uma adaptação. Precisa ter uma adaptação. E aí, você vai aprender que ao invés da batatinha congelada que você compra no mercado e coloca lá na air fryer diretamente, você pode comprar batata, cozinhar, cortar, temperar e pôr também na air fryer. E ela vai ser mais gostosa e vai ser mais saudável. Mais saudável que a processada. Exato. Então, a troca de alimentos processados para alimentos mais, digo assim, alimentos mais puros, né? Alimentos mais limpos de aditivos e de uma série de interferentes, ela não é ruim. Só que tem que ir no Nutri e provar. Passar por isso, experimentar isso. Eu nunca vi alguém que transitou dessa alimentação totalmente processada, atrapalhada para uma alimentação mais saudável, reclamar do bem-estar que está sentindo. E não é, vamos dizer assim, drástico, né? Não vai chegar numa primeira consulta, vai falar, tá proibido isso, você vai só comer isso. Não. Vai sendo uma adaptação do paciente com a dieta. E aí é que entra mais uma coisa, uma observação, André. Quando alguém te fala assim, olha, André, vou te dar uma dieta. Meu amigo, corre. Corre, porque dieta é uma coisa que não é duradoura. Dieta, ela tem começo, meio e fim. Então, ela é uma dieta pré-operatória, ela é uma dieta durante um período de crise, uma dor, um desconforto. O que muda é que dali para frente você vai ter um plano alimentar diferente, uma estratégia nutricional. O processo de cuidado nutricional é dinâmico. Então, se você chegar hoje no consultório, a gente vai conversar sobre a sua história, seu histórico familiar, como você se sente, do que você precisa. Se você não tiver exames de laboratório, então eu vou te pedir para ver o que está aí circulando pelo seu corpo, né? Vamos fazer uma avaliação nutricional, seja por bioimpedância, analisar suas medidas. A partir daí, a gente vai começar esse processo de transição. Então, coisas que precisam ser cortadas urgentemente, a gente vai cortar. Nossa, o cara chega tomando 2 litros de Coca-Cola e não bebe água. Opa! Já tem Vamos problema. Cortar, aí. É um problema. Então, a gente vai tirar a sua Coca-Cola e colocar água, né? E aos poucos a gente vai arrumando, ajeitando. Isso é processo de cuidado nutricional.
até a gente chegar à prescrição final, a sua estratégia que você vai seguir daqui por muitos anos, até ter uma nova necessidade nutricional, a gente leva algumas semanas. Entendi. Né? Eu falo que é igual fazer vestido de noiva. Vestido de noiva, a gente escolhe o modelo, depois você volta para a primeira prova, segunda prova, terceira, quarta, quinta, quantas forem necessárias. A sua estratégia nutricional é o seu vestido de noiva, porque você vai casar com ela pro resto da sua vida. Que curioso. Então, não é assim, corta tudo e muda tudo de hoje para amanhã, não como mais glúten, não como mais... Não, vamos devagar. Porque a gente vê hoje que às vezes a pessoa, ela corta, ela vai por atalhos. A gente sempre busca aquela malandragem, né? Conseguir ser mais esperta do que a natureza e tudo mais. Às vezes a pessoa tem um problema de obesidade, ela ao invés de fazer a troca dos hábitos alimentares, da nutrição, do que ela consome, ela já vai no cirurgião, já busca uma adaptação ou essas cirurgias de redução de estômago, etc. Onde que está o caminho para a pessoa se equilibrar, para ela saber se ela precisa desse tipo de procedimento? Onde que mora aí o perigo da pessoa que quer pular etapas e já ir para um procedimento cirúrgico que pode muitas vezes colocar em risco? A gente vê muitos casos que acontecem por cirurgias desse tipo. Sim, nossa, excelente essa sua pergunta. Olha, André, não existe atalho, né? Se você pegar, vamos comparar aí um atleta, né? Ele vai treinar uma vida para bater um recorde. Sim. Né? Então, não existe como você pegar toda aquela estrutura da pessoa que ganhou bastante peso ao longo de muitos anos e transformar em outra depois de uma cirurgia. Qual é o caminho? Tenta primeiro se organizar, se cuidar. As pessoas não se cuidam. Não. As pessoas se esquecem de si mesmas e não se cuidam, ainda querem cuidar dos outros. Aí que tá. Mulher falar da dieta do outro. Gente, mulher é o pior exemplo. Sabe por quê? O pior não, é melhor. Por quê? Porque a gente, depois que a gente fica mãe, a gente fica meio boba, né? Entendi. A gente quer proteger as crianças, os filhos, a casa, não tenho tempo. Opa, como você vai cuidar de alguém se não cuida de você? Daqui a pouco tá doente, vai ficar todo mundo sem cuidar do mesmo jeito. Então, qual é o caminho dessa pessoa antes de chegar na cirurgia bariátrica? Os bons profissionais, o médico, a equipe multiprofissional da bariátrica vai trabalhar esse caminho. A psicóloga, o psicólogo vão trabalhar as emoções. O comer, ele é afetivo. Sim. A gente tem memórias afetivas. E essas memórias trazem prazer, se elas forem boas lembranças. E muitas lembranças são de comida. Sim. Quem não lembra, o bolo da avó, o pão da tia... Né? Minha mãe fazia a Coca-Cola de garrafa de vidro. De vidro, exatamente. Então, você tem lembranças boas. Como você vai pegar essas lembranças boas, jogar tudo no lixo e vai ter lembrança boa com a cenoura? Não vai funcionar. Né? Então, é preciso trabalhar. É um processo. O médico vai trabalhar o processo também. Vai avaliar se nesse meio de tempo você está se cuidando, a parte cardiovascular, todo o contexto do funcionamento do seu corpo, e a Nutri vai te dar o caminho para ir melhorando a sua comida. Então é um vestido de noiva, um faz a manga, o outro faz outra manga, e é assim, a gente trabalha junto. E ao final de um período, eu trabalhei bastante tempo com pacientes bariátricos. Ao final de um período que a gente determinava, a equipe determinava 10 meses, 11 meses, sei lá, alguns nem precisavam mais da bariátrica. Olha só. Né? Tem o educador físico que entra no contexto, atividade física, nossa, ela minimiza o estresse, ela melhora a qualidade do sono. Melhora o seu sono, você melhora todo o funcionamento, sabe? Aqueles neurotransmissores. É o ciclo circadiano que fala? Isso.
isso. Então você vai melhorando tudo. De repente, você chega e fala, poxa, eu consigo mais e não preciso da bariátrica. Posso diminuir o restante do meu peso e depois, então, se é para uma cirurgia, fazer uma plástica. Existe isso. Então, eu sou nutri e a minha primeira opção sempre vai ser cuidar do alimento. Ele vai estar ligado à disposição do corpo, a forma que você encara, né, as situações. Exato. Então, é o caminho, é a terapia, né? O psicólogo, o psicanalista, gente, eles são fantásticos. Eles conseguem te abrir um mundo que você então não conhecia, né? E aí, a partir desse mundo, você trilha outro caminho, que quando chega lá na frente, você fala, não preciso. Outros casos já não são assim, né? Mas tudo... São pontos irreversíveis, às vezes, sim, às vezes sim. Mas tudo, eu te digo que depende do que você quer. Para qualquer pessoa, André, tá dentro de você. Ouça, né? A gente vive aí numa correria maluca e muito celular, muita coisa e mensagem, e você não para ver o que você quer. Então esse bariátrico também, né? Normalmente ele está inserido num contexto de um estresse violento, muito trabalho ou muito estudo ou muito de fazer nada, certo, né? O ócio, né? O ócio excessivo, ele é do mal. E às vezes você vai preenchendo esse vazio com comida. Açúcar, comida, tudo mais. Acho que eu vi algumas coisas que a gente tem um sistema de recompensa no nosso cérebro. E às vezes a gente vai antecipando, gerando essa ansiedade das recompensas dentro do nosso corpo. E aí passa a ser, às vezes, o refrigerante, o alimento processado. E o próprio atalho que a gente está falando, né? Eu quero emagrecer 12 quilos, mas eu quero emagrecer 12 quilos em 4 meses. Será que dá? E o que é o emagrecer, né? Porque tem a massa... A massa magra, a massa de gordura, a quantidade de líquido. Então, assim, pera lá, vamos analisar. Esses 12 quilos que você quer perder, de que jeito? Para ser... de uma forma que favoreça, que cuide do seu corpo, da sua cabeça, porque tem pessoas que se submetem a dietas muito restritivas, elas ficam estressadas, bravas, briguentas, não precisa de nada disso. Exatamente. Né? Então, assim, qual é o caminho? Cuidado. Olha, para um momento, olha para você. Eu falo isso, André, com muita propriedade, porque eu falo que eu tenho a ciência e a experiência. Durante muito tempo, eu fui bem gorduchinha, então eu era uma almôndegazinha, né? Principalmente depois que eu tive as minhas filhas, né? A minha segunda filha foi uma gestação mais complicada, eu tive eclâmpsia, foi um negócio, a gente, né, correu alguns riscos, foi muito difícil. E... eu tenho uma filha de 12 e uma de 10. Certo. Muito pertinho. Tinha 2 bebês. A pequenininha prematura. Todo aquele estresse de tudo que aconteceu, né? O medo, O né? Do resultado. Sem um acompanhamento psicológico, cuidando das duas sozinhas. O que dava para comer? O restinho que elas deixavam, a maiorzinha que comia comidinha, ou, eu vou comer uma bolacha, vou tomar um copo de leite. Nossa! O miojo. Altos estragos eu fiz nessa época, né? Então, quando eu falei, opa, como eu vou cuidar das minhas crianças se eu não me cuidar, né? Então, aí eu comecei a trilhar esse caminho, esse processo. E ele não é de um dia para o outro. Eu levei anos. Aos poucos você vai Sim, internalizando aquilo. Exato. Então você vai mudando o seu pensamento, mudando a sua forma de olhar para o alimento, parando para pensar. Se você não para pensar, isso não vai acontecer.
Perfeito. E a gente vive hoje num terrorismo nutricional. Não pode glúten, não pode açúcar, não pode isso, não pode aquilo. Daí você pode a farinha da castanha que vem lá do não sei da onde, que custa um outro borogodó. Tá, pode até ser que ela seja efetivamente sensacional. Mas você precisa mesmo? É verdade, né? Eu tenho visto muitos perfis no Instagram hoje que às vezes comparam, falam, olha, você não precisa comer o pão integral, você não precisa comer o alimento sem glúten, come isso, come, né, substitua por isso, que o valor nutricional é muito próximo, às vezes a diferença ali é um negócio de uma muito vírgula pequenininha, que não... né? E assim, o glúten, o trigo, tá, até a década de 70, comer um pão francês era uma coisa. Depois da década de 70, houve muita modificação, muito processo de industrialização e não é mais o mesmo pãozinho da década de 70 que a gente come hoje. Então você tem que parar, abolir. Tem pessoas que sim. Certo. Pessoas que têm intolerância, que não vão poder continuar comendo e fim de papo. Não tem jeito. Senão os sintomas ruins são muito piores. Mas aí é uma característica do indivíduo. Daquele indivíduo. Certo. Então, o que eu, Patrícia, eu não tenho nada. Se eu moer uma pedrinha, botar um salzinho, um azeite, tá uma delícia. Mas assim, precisa comer pão todo dia? Certo. Você não pode intercalar? Usar uma coisa feita à base de polvilho, a tapioca. A tapioca, não por calorias, porque são 4 calorias por grama do mesmo jeito para qualquer carboidrato, mas de que forma aquilo é feito? Tá isento do trigo, não tem o glúten, que ele deixa o seu corpo inflamadinho, lentão, inchadão, né? Preciso mesmo tomar leite. Que a bolacha, o pão. Eu acho o polvilho sensacional. O polvilho você faz pãozinho, que você faz no forno. Sabe, eu gosto dessas coisas rápidas. É um negócio que você bate ali, foi no forno e tá tudo certo. Assim, é prático, é gostoso e você tá variando. Entendi. Você pode fazer um pãozinho de frigideira daí, com o farelo do negócio que vende não sei da onde. A blogueira. Pode, você pode fazer, é gostoso também. Sim. Tem um negocinho que eu gosto muito, que são os flocos de amaranto. Eles dão uma crocância, fica uma delícia, mas você não precisa comer isso todo dia. Isso às vezes afasta a pessoa, né? Porque Sim, ela olha... Ela vai na Nutri, ela vai me dar uma dieta cara. Cara, exatamente. Às vezes a pessoa no dia a dia não tem recurso para conseguir isso. Não, e nem, às vezes nem precisa, né? Como eu falei, tem uma Nutri que eu gosto muito, que ela sempre fala assim, comida de Deus, mandioca, batata. Né? Gente, um viradinho de ovo com rodelinhas de banana de manhã, um negócio gostoso, panquequinha de banana, comidinha de Deus. Deus plantou a banana, mas não desidratou e botou no saquinho. Não fez chips, né? Banana chips. Né? Então, assim, você pode variar e melhorar o seu corpo. Se você pratica esporte, melhora a sua performance. Se você tem dificuldades cognitivas, vai melhorar seu raciocínio, sua memória, seu pensamento. O disposição. E a forma como você come. Certo. Né? Então, senta para comer. Não para olhar o celular, não para atender ligação, não para assistir TV. Comer é comer. Né? É você sentar, olhar para sua comida, sentir o cheiro, o gosto, ver a cor. É um momento, né? Eu falo que a gente tem que namorar a comida. Entendi. Sabe? Eu vou olhar para o meu prato, vou comer devagar, vou mastigar devagar. À medida que você come devagar, mastiga bem, os alimentos vão já em pedacinhos menores. As bactériazinhas não tem que sofrer tanto para te ajudar a digerir. Né? Quando chega lá no intestino na hora da absorção, exatamente, você ajuda seu corpo. Quando chega lá na hora da absorção, as coisas acontecem de uma forma mais tranquila, né? Não tem que forçar. Então, porque aquela indisposição, você come uma comida pesada, depois já sente mal, não consegue, né,
seu corpo, você sente um sono excessivo, muitas vezes. Pronto, acabou seu dia. Assim, vai trabalhar bem que jeito? Não tem como. Se tiver sido um almoço, já danou-se. Se for o café da manhã, já lascou no período da manhã. Né? Então, assim, comer devagar, comer bem. O que é o comer bem? São todos os sentidos interligados. Comer bem devagar, com calma, bons alimentos, sentado de uma maneira apropriada, não é no sofá com o prato no colo, certo. Né? Prestando atenção na sua comida. Se você come com a sua família, meu Deus, é o momento da interação familiar, né? Antigamente as pessoas eram um pouco mais saudáveis, né? Elas têm a história dos nossos avós, bisavós, eles tinham menos problemas que nós. Certo. Mas eles não tinham televisão, não tinha internet, celular, né? Eles estavam fisicamente em mais movimento do que nós. Sim. Então, quando apareceu a TV, você tinha que levantar para mudar o canal, não tinha controle, né? Então, o movimento era maior. Então, a comida, ela era na medida certa, na hora da fome e à mesa. Certo. Onde tinha conversa, risada, bons momentos, construção de bons sentimentos em relação à comida. Hoje, se você comparar, tem alguém da sua família que mora em casa bem antiga? Hoje não, atualmente não, é mais as construções atuais mesmo. Você lembra do tamanho das cozinhas? Sim, sempre os maiores eram ambientes. Enormes. Exatamente. A mesa era comprida, todo mundo sentava ali para bater papo. Até hoje, tinha uma interação, né? Um fazia às vezes uma coisa, outro ajudava em outra. Outro ajudava em outra. Então, até hoje, se você fosse passear na minha casa tem um sofá. O sofá é para final de semana, quando a gente tá de boa e senta lá, eu, meu marido, minhas crianças. Aí nós vamos assistir um filme, alguma coisa. Mas a gente recebe a visita à mesa. Sim. Ou é um cafezinho, é um almoço, é um momento onde essa pessoa vai ser afetivamente recebida por alguma coisinha que a gente preparou, né? Então, numa casa de 4 pessoas, a minha mesa tem 8 lugares. Para receber a família, amigos. Então, antigamente era assim. Isso né? É verdade. Hoje não. Hoje é tudo muito pequenininho e as pessoas não pensam em resgatar isso. A minha mesa também não fica na cozinha como antigamente, mas ela fica próxima. Sim. Né? E a gente tá ali, que nem você falou, um tá fazendo o cafezinho, o outro tá ali mexendo numa fruta, vai fazer uma panqueca, alguma coisa, um negocinho, assim. E todo mundo vai sentar e comer junto. Isso é legal. Né? Isso é comer bem. Faz todo parte de um processo mesmo, né, doutora? E essas são as dicas que a nossa a nutricionista Patrícia está trazendo hoje pra gente, nesta manhã aqui de quarta-feira no programa Sala de Entrevistas. Esse programa vai ficar disponível para você também consultar depois nas redes sociais, nos nossos canais, porque aqui a gente já teve comentários muito importantes que afastam alguns mitos, alguns medos, para você buscar um profissional de nutrição, saber que sua vida ela vai mudar, mas ela não vai mudar de forma radical, de forma destemperada, sem planejamento. Vai ser uma coisa adaptada para você, para o seu estilo de vida, para a forma com que você lida com os alimentos e seu dia a dia. Então, o nutricionista ele vai te ajudar a melhorar essa sua relação com a comida e não te privar aí do que você gosta. Ele vai entender as suas necessidades e vai trazer para você essa qualidade de vida a partir do cuidado com os alimentos. E Patrícia, a sua especialidade hoje, uma delas, né, além da questão do intestinal, é a nefrologia, são os rins. Se o intestino é importante para o funcionamento do corpo, qual o papel dos rins tanto dos alimentos e o funcionamento dele para o nosso corpo? Os rins são nossos grandes filtros. Certo. Então, por exemplo, quando a gente come
Proteína da carne, do ovo, essa proteína vai ser quebradinha em partículas muito pequenininhas, que são os aminoácidos, e eles vão ser usados para construir massa magra, para melhorar a nossa pele, certo? Mas eles passam pelos rins. Certo. Então, esses rins vão fazer o quê? Comeu proteína demais, então eu vou excretar. Muito sal, eu preciso excretar. Comeu muito alimento rico em potássio, porque e tal, e foi em excesso, eu preciso excretar. Então, essa é a função. O rim vai mandar para a urina as coisas que a gente não precisa. Porém, muitas vezes, os rins não estão conseguindo fazer esse processo. Só que não dói. Você não tem sente. queixa, você não sente. E então, é um dia que a sua pressão subiu por um estresse, né? Então, o sangue passa lá, ele é um filtro. Então, o sangue está passando para ser filtrado, ele tem uma velocidade. Você teve um pico de pressão, ficou louco da vida, aquele sangue está passando lá feito um louco naquelas estruturas. Então, essas estruturinhas filtrantes, elas vão explodindo. Então, à medida que elas explodem, você está perdendo função. Só que isso não dói. Não é perceptível. E aí, não é perceptível. E aí, você toma refrigerante, aí você comeu batata, ou não sei o que lá, mais processado, e isso tudo vai ficando difícil do rim filtrar. Chega uma hora que ele fala, não faço mais nada. Cansei. Aí, você começa a notar lá uma espuminha na urina, né? Começa a sentir o seu corpo diferentão, inchando, começa a ficar cansado demais, a ter problema para dormir. Quando você vai ao médico, que é outra coisa que as pessoas erram muito, o check-up anual tem que ser feito, sim, todos nós temos. E ali tem uns examezinhos que normalmente o médico pede. Quando ele pede colesterol, triglicéridos, ele vai pedir ureia, creatinina, sódio, potássio. E aí você vai avaliar essa função renal. Se o seu rim não está filtrando direito, essas substâncias vão parar no seu sangue. E vão te criar imensos desconfortos. Nossa. E se você não cuida, isso vai evoluindo, você não sente. Quando você chega a sentir alguma coisa exagerada, você vai ao médico, pronto. Já perdeu sua função renal. Às vezes tem tempo da gente colocar em um tratamento que se chama tratamento conservador, que ele tenta retardar a progressão da doença renal, mas muitas vezes não dá tempo, essa doença renal já está instalada e você precisa do que a gente chama de terapia renal substitutiva, que é a diálise. Né? Ela pode ser hemodiálise, pode ser diálise peritoneal, pode ser hemodiafiltração, são várias as modalidades, mas pode ser que o seu grande filtro não esteja funcionando e o seu sangue tenha que sair do seu corpo para passar em um outro filtro para depois retornar. Nossa, que a gente vê alguns casos que a gente conhece, né? E quando a pessoa, ela só vai perceber se ela fizer os exames, se ela conseguir ali detectar com um pouco mais de... Quando você mantém em dia seu check-up anual, o médico ele vai observar se esses marcadores, né, a ureia, creatinina, tal, eles estão subindo, estão em uma curva ascendente, ele já vai te mandar procurar um nefrologista, um nutri, né, para calibrar essa dieta para que isso não piore. Quando você não se cuida, que era o que a gente estava falando agora há pouco, do cuidado, né? Quando você chega no médico, já foi. E como isso não dói, já foi mesmo. É isso que é o mais curioso. Né? Então, aí o que acontece? Aí se você não conseguir se submeter a um tratamento conservador, não tem jeito. Vai ter que usar uma terapia substitutiva. Não. Existe uma questão que é o tempo que você fica com aquele sistema de filtração limitado. A partir de um certo tempo, um número de dias, meses, essa função não volta mais. Entendi. Entendeu? Às vezes a gente pega o paciente, eu recebo pacientes com uma creatinina altíssima, que é um dos indicadores para fazer diálise ou não.
e a gente com o tratamento conservador consegue derrubar e essa pessoa vive bem, vive ótima, morre de velhinho sem precisar de alisar. Olha que legal. Mas eu consegui pegar a tempo. Ainda tem um jeito. Entendi. Né? Então, esse é o grande problema da doença renal. Ela é silenciosa. E só vai detectar vendo os níveis de creatinina no corpo. Ureia, creatinina, sódio, potássio, fósforo. Avaliar. Atividade física ajuda muito a não ter perda de massa magra ao longo dos anos, que a perda de massa magra prejudica, certo. Né? Então, é o cuidado. Nossa. Para poder falar, né, com mais sobre todos esses assuntos, a gente precisaria de um programa daí de mais tempo, né? Mas a gente vai estender o convite para mais oportunidades, para que a gente possa falar um pouco mais sobre outros temas dentro da nutrição, que possam ajudar as pessoas, né, a entender o papel do nutricionista e a importância da nutrição, né? Aí tem o falso magro, né? O magro que acha que tá lindo, abafando, tá vai meter um monte de gordura e pouco músculo. Porque muitas vezes, né, a pessoa acha que a obesidade, o sobrepeso, claro que são problemas de saúde, mas a pessoa muito magra também pode ter os mesmos problemas de formas diferentes, pela essa questão de absorção de nutrientes no corpo, uma série de fatores que podem falsear a saúde, né? Você acha que está saudável porque tem um peso regular, mas no final das contas ainda tem muitas coisas para você corrigir no seu corpo. Exatamente. Né? É isso. Então, Patrícia, nutricionista Patrícia Taffarello, quero agradecer a sua participação, o bate-papo aqui com a gente nessa manhã na Louveira FM e deixar os contatos, né, para que as pessoas possam acessar suas redes sociais, entrar em contato com você, com o seu consultório, se necessário aí passar por um tratamento, ter uma profissional dedicada e muito competente para fazer isso. Muito obrigada. Eu agradeço bastante, foi muito gostoso, né? Nosso bate-papo bem espontâneo, né, André? E me coloco à disposição sempre. E eu gostaria, assim, conversamos bastante, falamos de várias coisas só um pouquinho. Exatamente. Né? Aprofundar esses assuntos seria muito interessante, né? Mas a primeira coisa para todos, cuidem-se. Cuidem-se muito bem. A gente só tem um corpo, não tem outro. A qualidade daquilo que a gente ingere, né? O combustível para o nosso corpo tem que ter qualidade. Se você fosse uma BMW, você colocaria combustível adulterado? Com certeza não. Então não come coisa arada ruim. Tá certo. É isso. E para quem quer acessar seu Instagram, tem algum contato nesse sentido? O meu Instagram é @Patrícia, Nutri Patrícia, não, peraí. Nutri _Patrícia Taffarello. Lá tem o link que direciona para o agendamento de consultas. A minha forma de trabalhar é diferenciada, então todos os agendamentos eles são feitos diretamente comigo. Que legal. A gente trabalha ali as conversas todas pelo WhatsApp. E, enfim, estou à disposição. Tá ótimo, então. Muito obrigado novamente pela sua participação, Patrícia, foi muito bom ter esse papo com você aqui e com certeza nós vamos trazê-la novamente para poder falar de mais assuntos, poder aprofundar alguns temas importantes para as pessoas em geral, né? Que a saúde começa na ingestão dos alimentos. É isso aí. Tá ótimo, então. Novamente, muito obrigado. E para você que esteve ligado aqui com a gente, mais um programa Sala de Entrevistas, trazendo aqui essa simpatia, essa profissional excelente, Patrícia Taffarello. A gente vai deixar os contatos delas também na descrição do nosso vídeo, nas nossas redes sociais, e você vai poder acompanhar essa entrevista no nosso canal do YouTube depois, com aquela boa edição, para a gente deixar tudo objetivo para você conseguir pegar as informações mais importantes desse bate-papo que tivemos nessa manhã.
E esse foi mais um programa Sala de Entrevistas aqui na Louveira FM, através dos nossos canais digitais, do 105,9 FM e do nosso site louveirafm.com.br. Eu agradeço a sua audiência, estaremos numa próxima aqui para falar mais assuntos, trazer mais autoridades, pessoas relevantes, assistência social e muita informação para você na Louveira FM, a rádio da cidade. Muito obrigado e até a próxima! Termina aqui o melhor programa de entrevistas do rádio. Sala de Entrevistas. De volta a qualquer momento na programação.